Olá, eu sou Rogério Bon e nós estamos iniciando mais um programa Negócios de Família, sempre conversando a respeito do tema de empresas familiares, dos desafios de se empreender aqui no nosso país e ainda mais quando a gente tem o contexto de família envolvido. Para conversar um pouco sobre os desafios da inovação dentro do ambiente de uma empresa familiar, está conosco hoje aqui o Tiarley Macedo. Tiarley, seja muito bem-vindo aqui ao programa Negócios de Família. Muito obrigado, Rogério. É um prazer estar aqui com vocês. Você sabe que muito se fala hoje sobre inovação. Todo mundo fala de inovação, todo mundo fala que é importante, só que inovar tem que ter um propósito, tem que ter resultado, porque senão nem inovação é. Exatamente. Mas, Tiarley, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais a teu respeito, conta um pouquinho da tua história para as pessoas que ainda não te conhecem, por favor. Eu sou Tiarley Macedo, sou um empreendedor, atuo em empresas de tecnologia há mais de 20 anos, 20 e poucos anos, né? Sou professor universitário, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e atuo no mercado todos os dias da minha vida. Tá? Hoje atuo na Entry Software e atuo na Skill, né, fazendo o papel de gestor. Né? A Entry Software e a Skill são empresas que tu estás envolvido no desenvolvimento, nas atividades, mas além disso, tu basicamente é um homem de inovação, um homem de tecnologia. Eu tenho atuado em projetos, tá, de inovação, tanto em aceleradoras quanto prestando consultoria para outras empresas na área de inovação. Mas é importante saber que inovação é a gente conseguir de verdade levar para o mercado as coisas, né? Não é ficar sonhando dentro de uma sala, né, cheia de post-its. É muito legal colocar muitos post-its, mas a gente precisa levar para o mercado, né? E esse é o grande desafio da inovação no Brasil hoje. É conseguir criar, conseguir financiar, que não é algo fácil no nosso cenário, mas é possível, né? Então é importante a gente trazer isso. E é importante a gente olhar que inovação não é algo que é para grandes empresas. É importante estar bem claro isso, que inovação é algo que a gente pode fazer todos os dias nos nossos negócios, né? Eu costumo dizer que é melhor a gente aumentar, evoluir 1% por dia do que querer fazer aquele grande projeto de 100% em um ano, né? Dá muito mais resultado a gente crescer devagarinho e sempre, né? Inovação é uma questão de cultura. Com certeza. Quando a gente tem uma empresa e que se compra a ideia da inovação, tem que permear em todas as esferas, todas as áreas da empresa a questão de inovação. Não é apenas uma pessoa ou se criar um departamento de inovação. Não é assim que funciona, né? Não só isso, Rogério. Eu diria que inovação é um mindset, é uma forma de pensar. Tá? Quando a gente fala de método ágil, por exemplo, que é uma das coisas que eu trabalho bem forte com as minhas equipes, ser autogerenciável e aplicar método ágil é algo que a gente tem que pensar dessa forma. A gente precisa, quando vai pensar um projeto, já tem que estar dentro, já tem que estar alinhado, já tem que ser parte do dia a dia. E é um desafio, porque preservar a cultura na empresa é algo difícil, porque a gente sabe que o mercado está se mexendo o tempo inteiro, as equipes trocam muito seguido, cada projeto é um novo negócio muitas vezes, e a gente precisa estar catequizando, a gente precisa estar desenvolvendo os times. Eu diria que é fundamental para dar certo, a gente tem que desenvolver as equipes, a gente precisa tirar tempo para cuidar das pessoas, tá? Agora, tu trouxeste um tema, quando a gente estava nos bastidores ainda conversando, que é esse olhar para o ambiente externo, para outros países, porque a gente, muitas vezes, quando visita um outro ambiente de inovação, a gente traz ideias para cá e até mesmo faz conexões, né? Nós tivemos a oportunidade de viajar juntos ao Vale do Silício. Sim, Visitamos talvez uma das grandes referências em inovação no mundo, que é a Singularity University. Estivemos lá no Singularity, né? Mas além disso, tu também estiveste em Israel, estiveste em Portugal e em outros lugares, né? De que forma tu acha que esse tipo de participação no ambiente internacional favorece o desenvolvimento da inovação dentro de empresas aqui no Brasil, aqui na Serra? Eu enxergo que o sair dessa vida corrida que a gente leva nos nossos negócios propicia que a gente olhe a forma que os outros estão fazendo as coisas.
Porque, às vezes, algumas pessoas querem fazer Ctrl+C, copiar o que está no lugar e colar nas empresas. Não funciona, tá? Mas se a gente ir lá, olhar como as pessoas estão fazendo, vendo os detalhes de como eles estão fazendo, a gente consegue adaptar muito mais fácil para o nosso negócio. E, às vezes, coisas que a gente acha que só funcionariam na Google, na Apple, a gente consegue botar num pequeno negócio e fazer ele funcionar. Então, é bem importante ter essa visão de que não é copiar, mas sim a gente olhar como se faz e tentar adaptar para a nossa realidade brasileira, que é completamente diferente, para a nossa realidade de Serra Gaúcha também, que é um cenário bem diferente do resto, por exemplo, comparado a São Paulo, ou até mesmo com Porto Alegre em alguns casos, né? Tu enxerga que o Rio Grande do Sul ainda é um estado mais conservador para as questões de inovação, ou a gente já está chegando mais perto dos outros players nacionais? Eu diria que a gente tem ilhas que estão chegando perto dos players nacionais e internacionais, tá? Mas o estado como um todo ainda precisa ser puxado, tá? A gente precisa de mais ações, o governo do estado tem feito ações, as aceleradoras têm feito ações, os governos municipais têm feito muitas ações, mas a gente precisa entender que são pequenos silos que a gente está trabalhando, pequenos núcleos, e a gente precisa levar isso para o resto da população. Por exemplo, o teu programa aqui é uma forma da gente conseguir trazer para as pessoas que não estão inseridas no ecossistema de startups, por exemplo, que é um dos ecossistemas mais pujantes e mais acelerados, para as pessoas que estão em casa, que têm um pequeno negócio, que estão pensando como resolver o problema A, o problema B. E o que eu diria para essas pessoas é, se você não tem dinheiro para ir para Israel, não tem dinheiro para ir para os Estados Unidos, participa na comunidade de startups que você vai pegar um monte de ideia boa, tá? Que vai trazer um diferencial para o teu negócio em comparação ao teu concorrente. Tá? É o mais perto, né? Aquela planta que está mais perto para a gente colher. Tá? Charlie, eu escuto muitas vezes de clientes, e a gente trabalha com consultoria muito focado em empresas familiares, e eu escuto muitas vezes de clientes, não, mas essa história de startup, essa história de inovação é para essa gurizada que está chegando aí. Será que startup e inovação é só para a gurizada que está chegando aí? Ou para as empresas que estão estabelecidas, para as empresas que têm a sua história, também é possível se transformar esse mindset? É um desafio, né? É um grande desafio. As empresas grandes já começaram a olhar para as startups, elas entenderam que existem formas de investir nas startups e trazer essas startups para dentro do seu negócio, e isso, de alguma forma, gerando um resultado muito maior do que elas fazerem dentro de casa, solução. Na Serra Gaúcha a gente tem várias iniciativas desse tipo. O que eu diria é que precisa ser real, tá? Porque algumas empresas fazem isso para figurar entre as manchetes de jornal e é um faz de conta, e aí não adianta nada, tá? A gente precisa trazer essas startups de verdade para dentro dos negócios, seja um negócio da agricultura familiar, seja um negócio da indústria ou da saúde, que seja, mas a gente precisa trazer de verdade e escutar, porque, como se diz a gurizada, eles têm muitas ideias e eles têm um potencial de realização muito grande. O que as empresas têm que entender é que eles não têm o expertise que as empresas têm. Se você é alguém que tem uma indústria há 20 anos, você entende um monte daquilo. A startup entende, mas entende um pouquinho. Então a chance de tu conseguir trazer as tuas ideias para a startup e a startup conseguir encaixar um produto dela numa necessidade tua é muito grande. Né? O que a gente tem que entender é que uma tem um potencial de realização alto e o outro tem a experiência. A gente tem que aproximar esses dois mundos e conseguir fazer com que os produtos caminhem para um sentido que faça bem para os dois, né? Que é um pouco dessa quebra de paradigma, que é um pouco dessa transformação que tu trouxeste, de aceitar que as coisas podem ser feitas de um jeito diferente, mas ao mesmo tempo, quem está chegando para fazer as transformações não achar que está tudo errado. Isso, importantíssimo, não está tudo errado, tanto que a gente se manteve, as empresas tradicionais estão aí no mercado há centenas de anos, estão perdendo competitividade, é uma realidade, porque as startups estão conseguindo caminhar mais rápido e mais firme, mas elas tiveram sucesso durante um longo período, então alguma coisa certa tem ali dentro. Tá? E esse sonho do ser bancado por um investidor que as startups têm, a gente sabe que não é uma realidade muito agradável, porque sempre que entra um investidor a cobrança é grande, a pressão de prazo é gigante,
Então a gente precisa entender que tem dois mundos que precisam conviver e não precisa ser nem no extremo de um e nem no extremo de outro. O que a gente tem que achar é um meio termo que a gente consiga conviver e se desenvolver todo mundo junto. E muitas vezes existe uma mudança no cenário de gestão quando chega um investidor externo para a empresa, né? Aliás, isso me parece, Charlie, que é algo que as startups precisam evoluir, que é a gestão. Porque muitas vezes existe um grande conjunto de boas ideias, pessoas muito talentosas e que se preocupam com o produto, mas pouco com a questão financeira, com a questão de estruturação. Te parece isso também? Eu enxergo que a gente tem problemas de aprendizado dos dois lados. As empresas grandes e estabelecidas precisam entender de inovação e como gerir a inovação, e as startups precisam entender um pouco desse mundo das empresas estruturadas. E a gente está cheio de empresas de softwares com softwares maravilhosos, por exemplo, que não vendem nada, que não tem uma equipe comercial estabelecida, que não tem uma equipe de marketing estabelecido. E isso é fundamental. Tá? Não é por acaso que isso existe, é porque funciona. Né? E a gente precisa juntar esses dois mundos para conseguir um caminho que seja viável para todo mundo. Com relação à gestão de equipe, tá? Muitas startups começam na sala de casa, na garagem, como se diz, né? É importante a gente entender que uma startup, ela é uma empresa, ela precisa ter uma ordem, ela precisa ter um time definido, ela precisa ter orçamento, ela precisa ter meta, ela precisa ter todas essas coisas que as empresas tradicionais têm. A questão é que uma startup pode ser muito mais ágil. Ela pode ser muito mais rápida porque a estrutura dela é mais flexível, as pessoas têm um modelo mental já alinhado para poder trabalhar com incerteza, que as empresas grandes e tradicionais tendem a fugir da incerteza, né, para não arriscar, mas startup não, tem que buscar essa incerteza. Né? Então é uma equação que tem que ser balanceada o tempo inteiro, para não cair para um lado e nem para o outro. Porque se a startup se transformar numa empresa tradicional, ela perde velocidade do mesmo jeito que a tradicional perdeu. Né? Então elas têm que trabalhar em sinergia. Né? Então é importante ter essa visão. Charlie, mas eu quero aproveitar para trazer uma questão que eu acho que interessa também bastante para a nossa audiência, que é o tema de inteligência artificial. Tu és especialista, tens um MBA em inteligência artificial, em machine learning, tu fizeste uma formação lá na Singularity, estivemos juntos lá, mas tu foste além, fizeste outras etapas lá. E parece que inteligência artificial nasceu em fevereiro de 2023 e que é ChatGPT. Mas vai muito além disso, né? A gente tem mais de 50 anos, né, falando de inteligência artificial. Ela virou pop, né, agora. É algo que veio para ficar. Não tem como dizer que a gente... isso é só uma ondinha. Não. Vai continuar. A gente vai ter mais impactos. Da mesma forma que a internet, quando veio, algumas pessoas disseram, não, essa internet não, isso vai embora logo, logo. E hoje a gente nem nota que tem a internet por baixo. Né? Só quando falta. Só quando falta, né? Porque, tipo, a gente usa o Waze o tempo inteiro, a gente usa o home banking o tempo inteiro e nem vê que tem internet ali. Né? Então, a inteligência artificial, ela vai caminhar para esse mesmo sentido. Tá? A gente não vai enxergar a inteligência artificial, a gente vai ter aplicações que resolvem os nossos problemas. Né? E essa é uma tendência bem natural. A gente teve esse boom aí nos últimos anos, que foi um impacto na vida das pessoas muito forte, mas isso é só o início, gente. A gente está falando que dentro de um universo que a gente conhece e tem previsão, uns 2, 3%. Então ainda tem muita coisa para vir, tá? A própria Skill, né, que é a plataforma de recrutamento e seleção que eu dirijo, a base dela é uma plataforma de inteligência artificial que recruta, que apoia o recrutador, né, na hora de selecionar. Então, por exemplo, se tem um processo lá na tua indústria e você aplicam 1.000 pessoas, a inteligência artificial avalia todos aqueles 1.000 currículos e te diz, olha, estes são os caras que mais se encaixam na tua vaga, dá atenção para eles. Então, tu consegue atender melhor os candidatos, entrevistar os caras que têm mais fit. Então, faz diferença na vida do recrutador, por exemplo, isso. E essa é a ideia da inteligência artificial. Tornar mais fácil a vida de quem opera. Né? Seja um recrutador, seja quem opera no mercado financeiro, seja quem tem que decidir o que vai plantar na próxima safra. Né? E quando a gente fala de inteligência artificial,
Existem algumas coisas muito simples também que a gente já usa no dia a dia. As pessoas que usam o WhatsApp, tá escrevendo e tem um corretor ortográfico ali que vai aprendendo com as palavras que tu mais usa, com as correções que tu fazes. Isso também é inteligência artificial. Isso também é inteligência artificial. Ou quando você está lá no Google, vai responder um e-mail, ele te sugere uma resposta provável. Isso é inteligência artificial também. Não é um assunto que é novo, tá? Para o público em geral, ele é novo. Mas, academicamente, isso tem muita estrada. O que realmente fez diferença nos últimos tempos é que a gente tem poder computacional maior e a gente tem um conteúdo maior para essas inteligências artificiais aprenderem. Né? Então, modelos matemáticos novos estão sendo criados e isso está fazendo com que a coisa se acelere. Né? O próprio exemplo do ChatGPT, a evolução que ele tem é muito grande. Porque os dados, a curadoria, o poder computacional que a gente está... Inclusive tem uma discussão muito forte disso do poder computacional, de ter boicote de empresas que não querem que a China, por exemplo, controle o poder computacional todo. Então tem uma discussão bem grande no mercado internacional, mas assim, vai vir e vai continuar em frente. Tá? Não tem como parar isso. É a mesma coisa, a gente diz, o Uber não vai pegar. Já pegou. Tá? O governo pode mudar a legislação, enquadrar de um jeito, de outro? Pode, mas é algo que vai vir e vai continuar. O que a gente tem que fazer é se adaptar e usar isso a nosso favor, porque certamente o nosso concorrente vai usar ao favor dele. Tá? Se a gente não fizer nada, o mercado vai fazer, pode ficar tranquilo. Isso é uma coisa muito interessante, porque nós podemos até concordar, talvez as coisas devessem ir um pouco mais devagar, talvez as pessoas devessem não sei o quê, podemos fazer uma carta aqui, assinar conjuntamente, mas não vai mudar nada, né? O cenário vai continuar acontecendo da mesma forma, as transformações vão continuar acontecendo. No final do dia, não vai fazer diferença, tá? E muitas vezes os empresários acham, isso não vai pegar. Cara, vai pegar, tá? Então fica atento e acompanha. Precisa fazer uma formação nessa área? Não, mas acompanhe, porque é algo que vai invadir a tua área. O próprio exemplo da questão de aplicação de defensivo agrícola por drone agora, é tudo inteligência artificial. O próprio drone analisa se precisa ou não e põe naquele pé específico. Em vez de meter veneno na plantação inteira, tu põe onde precisa. E cada vez mais vai aumentar esse negócio. Tu vai parar de fazer as coisas a rodo e vai fazer pontual, economizando, muito mais ágil, com menos esforço, de maneira mais inteligente no final do dia. No final das contas, isso acaba gerando produtividade, né? Acaba facilitando o negócio, reduzindo custo, por um lado, né? Exigindo pessoas mais qualificadas também, porque apesar do... Muitas vezes, né, Charlie, a gente vê um pavor assim, de algumas pessoas, dizendo, vai acabar o emprego, vai acabar tudo. Não é por aí, né? Olha, quando a indústria automobilística começou a montar fábricas inteligentes, lá atrás, já faz muitos anos que isso existe, um monte de gente achou que ia acabar o mundo, né? Que não ia ter mais emprego nem nada. O que aconteceu? As pessoas tiveram que se qualificar. Agora elas precisam programar os robôs, dar manutenção para os robôs, repor matéria-prima mais qualificada. Então, vai haver uma adaptação. O que a gente precisa entender é que vai ser diferente do que a gente faz hoje, mas não acaba o trabalho. Tá? E ainda hoje, na situação que a gente vive, a inteligência artificial não vai substituir a criatividade. Tá? É importante a gente entender isso, que vai demorar muito tempo para isso, e ela não vai conseguir substituir o trato humano, o bom senso. Tá? Então, quem trabalha nessas áreas ainda tem uma vida muito longa de trabalho. O que vai acontecer é pequenas aplicações que vão começar a aparecer para facilitar a vida. Por exemplo, lá o teu CRM, para falar com o teu cliente, vai te lembrar de maneira mais assertiva, vai te dizer, olha, fulano tem uma propensão maior de comprar se tu ligar agora. Essas coisas já aparecem no mercado, mas quem vai ter que ligar e fazer o relacionamento é um ser humano. E as pessoas não querem falar com as máquinas, né? Quando a gente pega uma URA, por exemplo, ninguém quer ficar digitando opção na URA. A gente quer dizer o nosso problema e resolver. E ainda está longe para isso acontecer, né? Ainda vai mais um tempo. Então, as empresas de base tradicional, elas vão continuar existindo, com certeza, utilizando-se de ferramentas que são as ferramentas de aplicativos, ferramentas dessa linha de inteligência artificial, mas, né, enquanto houver
ser humano habitando a face da Terra, nós vamos precisar de um restaurante, nós vamos precisar de um supermercado. O que vai mudar é a forma de interação entre as partes. Pegando esse teu exemplo do restaurante do supermercado, antes do iFood, todo mundo ia até o supermercado. Todo mundo ia até o restaurante. O que mudou na pandemia é que a gente se acostumou a consumir nas nossas casas e agora a gente pede iFood e consome iFood. O restaurante continua empregando, só ele está fazendo de forma diferente. Antes ele tinha que ter um monte de mesa, tinha que ter gente para atender. Hoje ele precisa ter mais gente preparando, embalando e despachando. Então o negócio se transformou na pandemia. Com a inteligência artificial o impacto é semelhante. A gente vai ter novas funções, a gente vai ter reagrupamentos das pessoas para conseguir desempenhar as funções. O importante é a gente estar ali e estar atento para enxergar no nosso negócio o que a gente precisa fazer para conseguir se manter nesse time. Por exemplo, o pessoal aqui na Serra produz muito vinho. Uhum. Tem um monte de gente que entendeu que ir para o e-commerce, que ir para canais digitais fazia todo sentido. E foram quando começou a pandemia e não tiveram crise. Continuaram vendendo seu vinho, continuaram mantendo suas famílias. Quem ficou naquela, não, eu vou esperar o cliente vir, teve problema. Tá? Ou teve que vender mais barato na cooperativa. Então é importante a gente entender que a gente precisa se adaptar. E quando a gente fala de inovação, eu acho que adaptação é a palavra-chave. Porque os nossos planos, todos os nossos projetos de inovação, é importante entender que 90% dá errado. 10%, assim, sendo muito otimista, 10% a gente acerta. O que a gente tem que cuidar é que esses 10% paguem os 90% que deram errado. Se a gente tiver mais ganho nos 10% que deram certo, comparado aos 90% que deram errado, tá tudo certo. Né? Se conseguir pagar a conta no final e sobrar um dinheirinho, tá tudo certo. Importante entender que a gente precisa se adaptar. Se a gente ficar chorando pelos 90% que perdeu, vai ser um eterno choro, porque dá mais errado do que certo. O que a gente tem que focar é no que deu certo e escalar o que deu certo para a gente conseguir avançar e ter mais sucesso. E poder testar mais coisas. Poder testar. E aí essa questão é muito importante, porque às vezes a gente vê os empresários comentando, não, eu incentivo a minha equipe para inovação, mas eu não aceito erro, né? O cara não pode errar. Como é que tu vai errar, como é que tu não vai errar trabalhando com inovação? Essas coisas estão conectadas, a tolerância ao erro. Tolerância ao erro é um dos pilares da cultura de inovação. Tá? Tem que se aceitar que as pessoas tá, mas eu não posso errar tudo. Separa uma parte da tua grana para errar. Exemplo de marketing. Tu tem lá X dinheiros. Pega 20% daqueles teus X dinheiros e diz para tua equipe de marketing, olha, isso aqui vocês testam em outras coisas. Testa coisa diferente, testa canal novo, mídia nova, mídia social nova, testa, que certamente vocês vão acertar algumas coisas. E com esses 20%, se deu errado 20%, não gerou nada, tudo bem. Tu deixou 80% que estava no que tu sabia que dava certo. Mas testa, pega um pedacinho, startups costumam arriscar uma fatia maior, mas se você é uma empresa mais tradicional, pega uma fatia, pega 20% e testa com os 20%. Se der errado, deu errado. Se deu certo, tu depois passa para os 80%, o que deu certo. E isso é uma coisa que realmente é uma mudança importante na cabeça dos gestores, na cabeça do empresário, porque como durante muito tempo se falava, não, vamos deixar as coisas perfeitas, sem erro, para aí a gente começar a fazer, e agora tu diz, não, vamos fazer e a gente vai ajustando e vai aprendendo com os erros. Tem muita gente que diz, não, isso não é para mim. Infelizmente, quem quer se manter competitivo vai ter que entender isso, internalizar isso, tá? Porque, e tem que ser algo de coração. É difícil a gente aceitar isso, eu vou correr o risco de perder 20%. Sim, a gente vai correr o risco de perder 20% para de repente tentar ganhar 200, 300. Né? Essa que é a ideia, é buscar coisas que deem muita performance, que deem muito resultado. Charlie, a gente está chegando aí ao final do nosso tempo de entrevista, mas eu quero te pedir para tu deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e que se interessaram. Eu quero ser mais inovador, eu quero começar a me aventurar nesse mundo. O que se pode dizer para essas pessoas? É uma boa pergunta. Primeira coisa que eu diria é sai de dentro da tua empresa. Tá? Vai olhar o mundo, vai olhar o que as pessoas estão fazendo na rua, olha outros departamentos, outros setores da economia, olha se tu é da metal mecânico, vai olhar o que o pessoal da TI está fazendo, se tu é da TI, vai olhar o que o pessoal do marketing está fazendo,
olha fora, porque tu vai trazer um monte de insight e isso é importante. Precisa tirar tempo para se informar. Tá, eu sei que às vezes a correria do trabalho é muito grande, mas a gente precisa parar e se informar, seja fazendo uma formação, seja a gente lendo, seja a gente assistindo coisas novas. A gente precisa sair da mesmice, porque inovação só acontece quando a gente se expõe a influências diferentes. Tá? E uma coisa que é importante é fazer benchmarking. Tá? Vai fazer o próprio exemplo do Trinopolo, né, que são as empresas de TI. A gente foi para Florianópolis fazer benchmarking há um mês atrás. Cara, um dia que a gente investiu do mês e um monte de insight que veio de um dia de trabalho bem trabalhado e conversando com um monte de empresário que a gente traz para dentro das nossas empresas e consegue oxigenar. Porque, tipo, a gente tentou de um jeito e deu errado, tentou do outro e deu errado, mas o cara lá tentou de outro e deu certo. E tu só vai conseguir enxergar isso se tu ir lá e falar com o cara. Tá? Então é importante ter essa visão de que a gente não é uma ilha isolada, a gente tem que ser conectado. Tá? A gente precisa estar conectado. Charlie Macedo, um homem que transpira inovação, muito obrigado por ter vindo aqui no programa Negócio de Família. Eu que te agradeço, Rogério, e boa sorte, pessoal. E me encontrem nas redes sociais lá, se precisarem de qualquer coisa. É Charlie Macedo, meu nome. Você sabe, todas as segundas-feiras nós temos um encontro marcado aqui pela TV Cidade de Farroupilha, falando sobre esse tema, negócios de família e tudo aquilo que envolve este grande assunto. Nos vemos segunda-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau. Até mais, gente.